Senhor presidente, tema importante que nós temos nos debruçado no nosso mandato a partir do debate da habitação, da regularização fundiária, são temas que nós tratamos por entender que é uma questão importante, sim, para Caxias do Sul. Primeiro, eu faço parte da comissão e no dia da audiência pública chamada, fiz uma crítica aqui aberta, pública, né, dizendo que achava que um tema como esse, vereador Fiuza, precisa, no meu ponto de vista, ser mais discutido, ser mais aprofundado, vereador João Esse. E naquela oportunidade nós tivemos uma audiência pública pouco divulgada, pouco representativa, na parte da tarde, que é sobre uma questão, né, uma parte do... tem a ver com o nosso plano diretor. Então, não dá para a gente querer alterar plano diretor sem discutir melhor com os segmentos interessados. Então, eu fiz uma crítica e faço aqui que a audiência pública que aprovou, que discutiu, porque eu particularmente não aprovo, que discutiu esse tema, ela foi uma audiência pública restrita, né? Em segundo lugar, que esse tema representa a dificuldade que nós temos de planejamento da nossa cidade, seja na área urbana, na área rural, mas o planejamento como um todo. Nós não planejamos como vai ser a ocupação do nosso solo, nós não planejamos como vai ser a regularização fundiária. A gente pega fragmentos, problemas fragmentados e quer resolver alguns problemas de acordo com os interesses. João Eza apresentou aqui. Essa proposta busca regularizar alguns condomínios específicos. E aí, o que vai acontecer? Por que nós chamamos de ilhas urbanas, nobres colegas? Porque vai pegar lá, vou pegar de exemplo o condomínio Santa Helena. O que vai acontecer? Vai ter que infraestrutura urbana, na prática, a gente vai obrigar, vai fomentar que a infraestrutura urbana tenha que ir com o tempo até o condomínio. Então, nós vamos ter um aumento de demanda gigante em relação à infraestrutura, porque, por óbvio, vai ser regularizado esse condomínio, e aí vai haver um fomento para que hajam outras estruturas ao redor. Né? E aí fala também, o projeto fala de congelar o que está construído. Nós sabemos que é praticamente impossível fazer isso. Se o poder público não tiver um trabalho constante, vão haver outros condomínios irregulares, vão ser construídas ser feitas outras obras, e aí o que vai haver é uma demanda gigante por infraestrutura urbana que vai ter que alcançar esse condomínio que está sendo regularizado. Então, nós vamos criar, na prática, mais problema para a gente resolver com esse tipo de regularização que, na minha concepção, busca atender o interesse de alguns. Tá certo, a gente precisa muitas vezes trabalhar para poder atender, né, um segmento populacional, mas nesse caso, nós estamos aprovando uma lei para ajudar a regularizar um condomínio que é de gente que tem, geralmente, que é de gente que é um pouco mais, que tem um pouco mais de dinheiro. Porque por que a gente não discute, então, de forma mais célere, né, e tem um olhar para aquelas centenas de bairros da nossa cidade populares que precisam ser regularizados? Por que a gente não gasta energia nisso e nós vamos aqui alterar uma lei para fazer uma regularização sem planejamento, atendendo a interesses de meia dúzia, que na prática o que vai acontecer, nobres colegas? Já coloco aqui para vocês. O pessoal quer regularizar para poder valorizar as suas terras. Uma parte, vereadora. Então, na verdade, nós não estamos resolvendo o problema de ninguém. Nós estamos criando mais passivo para o município, que vai ter, sim, que conceder infraestrutura básica. A gente vai aumentar o perímetro urbano sem planejamento, porque a gente quer resolver o problema de meia dúzia. Isso é uma parte, vereadora Estela. Eu quero fazer coro com o fato de que você cita as áreas que nós não temos regularizadas no nosso município. São áreas que, para além de tudo, vivem em vulnerabilidade social, sem condições dignas de transporte, sem calçamento, muitas vezes com habitações precárias. Então, eu acho que, para além da regularização dessas áreas, a gente precisaria ter um olhar de políticas públicas de forma interdisciplinar. A gente precisaria de um olhar como um todo da nossa prefeitura, da nossa habitação,
do nosso urbanismo, porque essas áreas, sim, precisam do nosso interesse, precisam que a gente se debruce, precisam que a gente pense e olhe sobre elas, porque infelizmente essas pessoas elas vivem à margem da nossa sociedade, muitas vezes se sentindo abandonadas, inclusive pelo próprio poder público. Obrigada. Sua parte rapidamente, vereador João Esso. Bem rapidamente, a senhora está finalizando o tempo, mas dizer, vereadora Andressa e na linha da vereadora Estela, que a regularização fundiária ela é prioridade para toda a cidade, independente se ela é para a área rural, urbana, se ela é social, ela é específica. Nós temos que promover políticas públicas para buscar a regularização. Eu quero que Caxias regularize o máximo possível, vereadora Estela, de áreas irregulares sociais, mas também quero regularizar condomínios na área rural. E esta lei, ela possibilita isso, que foi um equívoco quando da elaboração lá em 2021, de acabar não colocando essa questão, que ainda não se tinha um entendimento, se buscou entendimentos em nível nacional, nos congressos, que a Secretaria participa, mas acima de tudo, em construção com o doutor Adrio Gelati, que é uma pessoa experta e trabalha muito nisso, até porque nós temos 2 procuradorias, vereadora Andressa, para finalizar, que trabalha com a questão da regularização fundiária em Porto Alegre e em Caxias. Muito obrigado. Finalizado, senhor presidente. Já excedemos o tempo. Obrigado. Obrigado, vereadora.